Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós, né? Nesse dia 3 de maio de 2021. Graças a Deus, estamos aqui de novo, em perseverança, em oração, né? Pedindo aí para que o Senhor nos proteja, né? Do mal, do pecado, da transgressão, da iniquidade, dos espíritos malignos. Nos proteja também de nós mesmos, né? Das nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, né? E vamos orar também pela igreja, né, irmãos? O que a gente pedir para nós, a gente vai pedir pela igreja que está espalhada pela face da terra, especialmente aí pelos irmãos que conhecemos lá da Bahia, do Espírito Santo, né? Aqui de Ceará. Pedir a Ele que Ele nos visite em nossas residências, onde a gente estiver, né? E nos socorra nas nossas necessidades espirituais, também nas materiais, né? Amém? Amém. Vamos fazer nossa pequena meditação, né? Diária, estamos aqui em Efésios 2 ainda, aí no versículo 11 em diante, é que Paulo está dizendo aí para os gentios e para os judeus, né? Que o sacrifício do Senhor Jesus uniu, né? Tanto os judeus como os gentios na igreja, né? Apesar de que os judeus se retiraram, né, desse sacrifício, alguns ou a maioria, né? Mas ele está dizendo aqui que o sacrifício uniu, né, os dois povos, né? Tanto a nação de Israel como os gentios, para honrar o seu sacrifício. Apesar de que alguns judeus apenas, né, participaram exatamente, ou estão participando dessa beneficência, né? Então aqui no versículo 11, capítulo 2, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, né? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conselhos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, né? E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Então está aí o que foi que o sacrifício fez, né? Uniu os dois povos, né, irmão? Não é? Derribando, o que ele fez? Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Que separação era essa? Ele está dizendo que é a lei de Moisés, né? As ordenanças na carne da lei de Moisés, né? Então, aqui era uma inimizade, né? Essa lei de mandamentos era uma inimizade colocada entre os dois povos, que consistia em ordenanças, né? E aí ele derrubou essa parede, para quê? Para criar dos dois povos um novo, né? Criar dos dois, né? Dos dois homens, digamos, um novo homem. E reconciliar ambos os povos, ou ambos os homens, com Deus em um corpo, que é a igreja, né? E matando com ela as inimizades, né?
E aí o que ele fez? Ele vindo, evangelizou a paz, né? A vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então o acesso ao Pai é por Jesus Cristo, conforme ele está dizendo. Assim que já não sois mais estrangeiros, né? Nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, os gentios foram elevados, né, à categoria de concidadãos dos santos e da família de Deus, né? Por quê? Porque estamos sendo edificados e foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então a igreja está aí, né? A igreja era exatamente o lugar celestial para a união desses povos, né? Para quem quiser, né? O membro desses povos aí que quiser ser participante, né? Desse lugar celestial que é a igreja, ele está livre aí para, né? Aderir, né? Para crer, né? Para entrar, né? Nesse corpo que é edificado sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fundamento doutrinal, né? Fundamento de ensino, né? Onde Jesus Cristo, esse ensinamento e essa doutrina, o principal ensinamento é Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina, né? Jesus, o Filho de Deus, que veio aqui fazer aquele sacrifício, né? Inefável, né? Morrendo, derramando seu sangue. Bom, aí o Paulo, no capítulo 3, ele vai falar aí do ministério dele, da vocação dos gentios, do seu apostolado, né? E vamos ver o que ele está falando. Por esta causa, Paulo, né? Sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então ele estava prisioneiro lá em Roma quando estava escrevendo essa carta. Então, por essa causa, pela causa do Evangelho, pela causa da salvação, né? Pela causa da igreja, ele estava preso lá em Roma, ele era prisioneiro, né? Por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério, manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, né? O mistério de Cristo, o qual, em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, o que foi a revelação? Entre todas as revelações, qual foi? Que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, né? Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, né? De anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, Paulo preso ainda teve, né, o ânimo
de pedir aos irmãos que não sofressem por causa da sua prisão. O que era impossível, né, irmãos? Porque você vê um irmão preso, né? Injustamente, né? Preso por causa de uma causa justa, digamos assim, que era o Evangelho, né? A pregação do Evangelho, da salvação, né? Mostrando ao povo a salvação para eles, né? De toda aquela encrenca que o homem se meteu lá no Éden, né? E vamos parar por aqui, né, irmãos? Paz seja com todos nós durante esse dia, até amanhã, se Deus quiser. E amém, né?